Reiteramos as boas-vindas a todos, que nós vamos ter agora início na nossa reunião Vida e Ministério. Então, fiquem à vontade para acompanharem no seu dispositivo eletrônico ou na sua apostila em papel toda a matéria que nós vamos considerar agora nesta noitinha. Nós vamos aprender lições maravilhosas dos capítulos 30 e 31 de 2 dos Crônicas. Depois que Ezequias ele foi entronizado como rei, ele promoveu a Páscoa após muitos anos de idolatria, né, no tempo do seu pai. E aí ele convidou não só os judeus, como os israelitas para celebrarem aquela Páscoa. E o escravo preparou para nós muitas lições na reunião de hoje, baseado nesse relato, no exemplo desse relato de estarmos todos reunidos. Então convidamos a vocês a prestarem bastante atenção na reunião, que nós teremos muito alimento espiritual essa noitinha. E eu acho que você, assim como eu, ao final dessa reunião vai estar bem mais alegre e bem mais revigorado em sentido espiritual. Então, vamos iniciar a nossa reunião convidando agora o nosso irmão Wagner Garcia, que debaixo da seção Tesouros da Palavra de Deus, vai falar para nós debaixo do seguinte tema: é bom estarmos com nossos irmãos. Vamos dar atenção ao irmão Wagner. Quem de nós nunca chegou em casa depois de um dia cansativo de trabalho, talvez com dor de cabeça, dor nas costas, ou então passou o dia em casa, mas com muitas dores físicas e emocionais. E neste mesmo dia era um dia de reunião. Depois, à medida que as horas vão passando, você tenta se convencer de que você não vai conseguir estar presencialmente. Até que você se dá conta que falta 20 minutos. Então você faz uma oração a Jeová, pede forças e aos poucos começa a se arrumar. Você chega atrasado, mas está ali. E no fim da reunião, depois de alguns cumprimentos, abraços e risos, você chega em casa. Talvez um pouco mais cansado, mas com um sorriso no rosto e aquela sensação de dever cumprido. Irmãos, a importância que damos em estar presencialmente à nossa reunião diz muito sobre o nosso zelo pela adoração a Jeová. E o relato que iremos examinar em nosso discurso desta noite, veremos os esforços que tanto o rei Ezequias como o povo naquela época fez para celebrarem uma data muito importante. O rei Ezequias, apesar de ser bastante jovem quando se tornou rei, e não ter tido um bom exemplo do seu pai, o rei Acás, ele demonstrou ter bastante zelo pela adoração a Jeová. Vejamos qual foi o seu primeiro ato como rei, aqui em 2 de Crônicas, capítulo 30, o versículo 1. Podem deixar suas Bíblias abertas neste capítulo, tá? Nos diz assim: Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e até mesmo escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa de Jeová em Jerusalém, a fim de celebrar a Páscoa para Jeová, o Deus de Israel. Podemos perceber que ele não mediu esforços, para convidar o povo a vir se reunir e celebrar essa data, para Jeová. Não é assim que nós sentimos também nos dias atuais, quando temos alguns eventos, nos sentimos animados para celebrá-lo? Com esse gesto, Ezequias ele estava tentando renovar aquele pacto de fidelidade com Jeová que já há muito tempo havia sido esquecido. Ele organizou, todos os trabalhos ali dos sacerdotes, também o arranjo instrumental e o cântico para os louvores. Mas havia um problema. Eles já estavam no mês de Nisan, o mês em que se comemorava a Páscoa. E tanto o templo como os sacerdotes e os levitas ainda precisavam se purificar. E agora? Bom, até o dia 16 de Nisan, 2 dias após a data da celebração, eles haviam conseguido limpar o templo e purificar os utensílios, prepará-los.
mas foi necessário fazer uma expiação de forma geral, especial, por todo o povo. No fim, por conta desse imprevisto, Ezequias ele fez o uso da lei que permitia que os impuros celebrassem a Páscoa um mês após aquela data, um mês depois. Assim, a celebração da Páscoa foi adiada para o dia 14 do segundo mês, conhecido também como mês de Ziv. Isso tornou possível que Ezequias não convidasse somente Judá, mas todo Israel. Vamos ver como é que o povo reagiu a este convite? Agora, neste mesmo capítulo 30, os versículos 10, 11 e depois o 13. Nos diz assim: Assim os mensageiros foram de cidade em cidade através da terra de Efraim e de Manassés, e foram até mesmo a Zebulão. Mas as pessoas riam e zombavam deles. Contudo, algumas pessoas de Azer, de Manassés e de Zebulão se humilharam e vieram a Jerusalém. Versículo 13. No segundo mês, uma multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festividade dos pães sem fermentos. Era uma congregação muito grande. Notou alguma similaridade com nossos dias? Pois é. Aquele povo, além de recusar o convite, eles zombaram do povo. Mas outros, dali dentre a tribo de Azer, de Manassés e Zebulão, aceitaram o convite com o coração alegre. Até mesmo muitos adoradores que não eram... Alguns adoradores que não eram israelitas estavam presentes. E como será que foi essa festividade? Será que a zombaria fez o povo desanimar em realizá-la? Vamos ver agora os versículos 25 até o capítulo 31, versículo 1. Notem. E toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas, toda a congregação que tinha vindo de Israel, os residentes estrangeiros que tinham vindo da terra de Israel e os que moravam em Judá, continuavam a alegrar-se. E houve muita alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido nada igual em Jerusalém. Por fim, os sacerdotes levíticos se levantaram e abençoaram o povo. Deus ouviu a sua voz e a oração deles chegou à sua santa morada, os céus. Depois de tudo isso, todos os israelitas que estavam presentes foram às cidades de Judá e despedaçaram as colunas sagradas, derrubaram os postes sagrados, demoliram os altos sagrados e os altares em todo Judá e Benjamim, também em Efraim e Manassés, até que tinha destruído tudo. Depois, todos os israelitas voltaram para suas cidades, cada um para a sua própria propriedade. Que maravilha, não é mesmo? Em resultado daquele entusiasmo, aquela alegria em celebrar a Páscoa para Jeová, o povo expôs essa animação através de seus gestos e eliminou a adoração falsa em várias cidades. E não é assim, irmãos, que nos sentimos também, depois de um evento como esse, motivados a fazer ainda mais para Jeová? E ficou claro, que para o povo, essa celebração era uma genuína restauração e reavivamento da adoração verdadeira, e não apenas uma reunião emocional e passageira, Quantas comparações podemos fazer facilmente com nossos dias? A maioria de nós já estamos acostumados a enfrentar problemas e imprevistos nos nossos dias de reunião, assembleias e congressos. Mas quando pesquisamos sobre a distância que essas pessoas percorriam, os esforços que elas precisavam fazer e até mesmo os investimentos que elas precisavam adquirir, podemos encontrar bastante encorajamento para fazermos ainda mais esforços para também estarmos presentes nessas datas especiais, mesmo quando estamos cansados e desanimados.
Pois sabemos, né, que será aqui que encontraremos revigoramento e recarregaremos a nossa espiritualidade, como também o nosso emocional. E no fim de tudo, o que fica é o que a imagem na nossa apostila expressa. Os irmãos poderem colocar, por favor? Sentimos grande alegria em poder abraçar nossos irmãos, né? Cantarmos juntos e dar glória a Jeová. E todos concordamos que essa é uma sensação maravilhosa e que se torna ainda mais forte quando estamos presentes na casa de Jeová com nossos irmãos, seja aqui no salão ou no nosso salão de assembleia. Assim, a pergunta de reflexão que fica para nós é essa também da apostila. Apesar de dificuldades, por que tem sido bom para mim assistir presencialmente às reuniões e congressos? Que todos nós, irmãos, possamos meditar nos motivos que nos movem a estarmos aqui com nossos irmãos, adorando a Jeová. Claro, isso sempre que possível, né? Pois sabemos que este laço, essa amizade que temos, será ainda mais importante no fim desse sistema de coisas. Muito obrigado, irmão Wagner, por ter conduzido essa parte para nós, tão boa, né? Sem dúvida, é muito bom nós estarmos aqui na congregação com os nossos irmãos. Agora, dando continuidade à reunião, nós vamos convidar o nosso irmão Rogério Gomes, ele que vai dirigir para nós a parte de joias espirituais, e vocês terão a oportunidade de fazerem seus comentários previamente preparados de até 30 segundos. Irmão Rogério. Esta parte Encontre Joias Espirituais será enriquecida pela participação dos irmãos. Por isso, sintam-se à vontade em expressar o seu comentário, a joia que você conseguiu preparar na sua pesquisa. Comentário de 30 segundos, com certeza nós seremos fortalecidos e edificados pelo seu comentário. Inicialmente, eu gostaria de pedir aqui um de nossos irmãos, por favor, leia para nós 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 20. Nós vamos pedir... Irmã Terezinha, por favor, irmã Terezinha. Então, Jeová escutou Ezequias e perdoou o povo. Muito obrigado pela leitura, irmã Terezinha. Com base na leitura desse texto, a pergunta da apostila é: o que podemos aprender de como Jeová escutou Ezequias? Irmão Carlos? E que também devemos ser pessoas humildes e possivelmente acatar sugestões, né, seguir sugestões de outros irmãos que dá para nós, né, seria interessante colocar em prática algumas delas. Isso denota a humildade, como Jeová fez com Ezequias. Muito bem, obrigado, irmão Carlos. Ainda a irmã Laís? Aqui mostrou também sobre a importância de estar pronto para ouvir, porque Jeová ele se mostrou pronto para ouvir. E uma das perguntas que faz aqui é sobre se eu, pensando na gente, né? Se eu poderia honrar mais os irmãos, ouvindo as sugestões deles, se possível, colocando as sugestões em prática. Muito bem. Então, Jeová, ele ouve pacientemente e presta atenção ao sentimento dos seus servos. Muito bem. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Laís Galtereto, por favor. Laís, não. Em 2 Crônicas 31, 21, eu aprendi que devo servir a Jeová de todo o coração, e Jeová vai me abençoar. Com certeza. Muito obrigado pelo seu comentário. A irmã Roberta Filippo? Eu achei interessante, né, que Ezequias deu a devida atenção à refeição pascual. Mesmo que não tenha acontecido na data costumeira, ele fez questão de restabelecer a celebração dentro do tempo permitido. Ele poderia simplesmente ter deixado a data passar, mas a sua decisão foi um reflexo da sua espiritualidade e é um bom exemplo, né, a ser seguido. Muito bem.
Bom exemplo, excelente. O irmão Aleixo? Segundo de Crônicas 36, ali diz que os mensageiros com as cartas do rei e dos seus príncipes percorreram todo Israel e Judá, avisando ao povo para voltar a Jeová. Então, como mensageiro do rei Jesus, também levamos mensagens importantes diariamente às pessoas de casa em casa, dos carrinhos de publicações ou em outras modalidades. E assim convidamos todos a servir a Jeová. E essa mensagem levamos com muita urgência, pois sabemos que o tempo que resta está reduzido. Muito bem. A irmã Rosa Maria? Os hebreus, eles guardavam um registro do ano de nascimento dos seus filhos, né? Como revelam muitos dados genealógicos e cronológicos da Bíblia. E 2 Crônicas 31, 16, 17, fala sobre isso. Era registrado as idades dos levitas, dos sacerdotes e até mesmo de reis, né? Porque, de acordo com a própria Bíblia, o nascimento de um bebê era um dia de regozijo, né? E até mesmo de ações de graças da parte dos pais. Era um presente de Jeová, como a própria Bíblia diz. Mas, no entanto, as Escrituras não dão indícios nenhum de que adoradores fiéis de Jeová, por causa de registrarem o nascimento dos seus filhos, os obrigava a anualmente celebrar aniversários. Obrigado, irmã Rosa Maria. Irmã Odete, por favor. No versículo 14 do capítulo 30, fala que, para participar da celebração da Páscoa, os israelitas precisavam eliminar a idolatria. Naquela época, a idolatria consistia em altares, imagens, né? E eles faziam sacrifícios ali. E a exigência era se purificar de todos esses costumes ligados à adoração falsa e ir adorar Jeová apenas no lugar que ele escolheu, que no caso era o templo em Jerusalém. O que seriam esses altares hoje? Seriam imagens, emblemas religiosos, quadros que representam o erro religioso, e o livro Perspicaz diz que precisamos tirar a todos esses de nossas afeições e dos nossos lares. Sim. Muito obrigado, irmã Odete. A irmã Vanessa, por favor. Ali no capítulo 30, versículo 22, a gente vê que Ezequias tirou tempo para poder dar um encorajamento aos levitas que tocou o coração deles, né? Então, eu quero fazer o mesmo que ele por tirar tempo para pensar em quem também precisa ser encorajado e procurar meios de poder fazer essa pessoa se sentir melhor, talvez por meio de elogios sinceros ou um texto bíblico bem escolhido. Muito bem, sendo encorajador. Muito bem. A irmã Luz? No capítulo 30, do 18 ao 21, ali Ezequias orou para Jeová fazer uma concessão para aqueles que não tinham se purificado para comer a Páscoa. E o relato mostra que Jeová escutou Ezequias e abriu mão de algo que ele tinha direito. Então, nós aprendemos que também podemos imitar a Jeová, podemos abrir mão de algo que temos direito. E muitas vezes só Jeová sabe, mas o resultado é que podemos promover a paz e a alegria de outros. Muito bem, esse é o objetivo. Muito bem, obrigado. A irmã Laís? O 30, 10 e 11 fala dos mensageiros, né? Quando eles foram até Zebulão, as pessoas riram e zombaram deles, mas eles não desistiram. E aí no versículo 11 fala que algumas pessoas se humilharam e vieram a Jerusalém. E a lição que eu tirei é que exatamente acontece isso no nosso ministério, né? Nem sempre somos bem-sucedidos, às vezes vamos passar por humilhações, mas a gente tem que perseverar, lembrando principalmente do nosso amor a Jeová e do nosso amor às pessoas. Muito bem, a perseverança no ministério. A irmã da Laís, por favor. Também me chamou a atenção o versículo 10, porque o que pode estar por trás da zombaria, na maioria das vezes, é o orgulho. Por quê? Porque no versículo 11 diz que os outros que aceitaram o convite se humilharam. Então, quem não aceitou foi orgulhoso. E por que isso foi interessante para mim? Porque muitas pessoas que zombam de nós, na verdade, elas não têm coragem de ser como a gente, né?
Então, por isso que elas zombam. Isso dá força no ministério. Sem dúvidas, com certeza. Muito bem. Temos aí mais tempo para... Irmão Luiz Tomazelli, por favor. 31, nós aprendemos que, fortalecidos por aquela adoração renovada, eles tiveram força para combater a adoração tanto em Jerusalém como também parte de Israel, que eles subiram lá para demolir as imagens. Então, o que eu aprendi? Que para eu fazer as mudanças que eu preciso fazer na minha vida, eu preciso estar fortalecido espiritualmente. Continuando com a leitura diária da Bíblia, isso vai me fortalecer para continuar fazendo as mudanças necessárias. Muito obrigado, irmão Tomazelli. Irmão Paulo Formes. Só estendendo um pouquinho mais o comentário, né, de 2 das Crônicas 30:14, a sentinela de 68, 1º de setembro de 68, diz que precisamos tirar a todos eles de nossas afeições, se nós simpatizamos com algo, pensando assim, isso não é tão ofensivo. Então, para que Jeová aceite, né, os frutos de lábios, nós temos que estar purificados. Muito bem. A irmã Beatriz. Em Crônicas 31, 22, me fez meditar muito, né, na forma como Ezequiel ele teve coragem, né, e ele se esforçou ao máximo, não só para servir a Jeová, mas também para encorajar os irmãos a dar o seu melhor, né. Então isso me fez ter mais vontade de fazer mais para Jeová e também ajudar os meus irmãos. Muito bem, fortalecedor. Nós agradecemos a participação dos irmãos, os irmãos estavam muito bem preparados. Obrigado, viu? Obrigado, irmão Rogério, por ter dirigido essa parte para nós e os comentários, né? Os irmãos estavam, de fato, muito bem preparados, como o Rogério disse, né? Foram muito edificantes os comentários dos irmãos. Agora, nós vamos convidar aqui à frente nosso irmãozinho Vinícius Navarro. Ele vai fazer para nós a leitura da Bíblia. Então, apanhe aí, por favor, acompanhe a sua Bíblia no 2 dos Crônicas, capítulo 31, versículos do 11 ao 21. Vamos acompanhar a leitura do irmão Vinícius. Portanto, Ezequias lhes ordenou que preparassem depósitos na casa de Jeová, e eles os prepararam. As contribuições, as 10ª partes e as coisas sagradas eram trazidas fielmente. Conanias, o levita, foi designado como supervisor de todas essas coisas, e Simei, seu irmão, era o segundo depois dele. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram assistentes de Conanias e de Simei, seu irmão. Por ordem do rei Ezequias, e Azarias era o supervisor da casa do verdadeiro Deus. E Coré, filho de Iná, o porteiro levita do lado leste, estava encarregado das ofertas voluntárias do verdadeiro Deus. Ele distribuía a contribuição feita a Jeová e as coisas santíssimas. E sob a sua supervisão, nas cidades dos sacerdotes, estavam Éden, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amarias e Secanias. Eles ocupavam cargos de confiança para distribuir por igual as porções aos seus irmãos nas suas turmas, tanto ao grande como ao pequeno. Além dessa distribuição, havia também a distribuição feita aos do sexo masculino, que vinham diariamente servir na casa de Jeová e realizar os deveres de suas turmas. O registro genealógico deles incluía os de 3 anos de idade para cima. O registro genealógico dos sacerdotes era feito segundo suas casas paternas, assim como o dos levitas de 20 anos de idade para cima. Segundo os deveres de suas turmas, o registro genealógico dos levitas incluía suas esposas, filhos e filhas, até mesmo as crianças, toda a sua congregação, pois eles se mantinham santificados para o que é santo por causa de seu cargo de confiança. Incluía também os descendentes de Arão, os sacerdotes que moravam nos campos de pastagem ao redor de suas cidades. Em todas as cidades, homens tinham sido designados por nome para dar porções
a todos de sexo masculino da família sacerdotal e a todos os incluídos no registro genealógico dos levitas. Ezequias fez isso em todo Judá e continuou fazendo o que era bom e certo aos olhos de Jeová, seu Deus, e foi fiel a ele. E todo o trabalho que ele realizou para servir seu Deus, quer no serviço da casa do verdadeiro Deus, quer em relação à lei e ao mandamento, ele fez de todo o coração e foi bem sucedido. Muito bem, Vinícius. Excelente leitura. Fiquei vendo ele fazer a leitura aqui dos nomes, né? Os nomes difíceis, ele foi que foi, acertou todos. Parabéns. E você, de fato, Vinícius, estava sendo considerado aqui na brochura Melhore, nesse ponto, que é a lição 5. Leia de modo correto. E sabe o que você tinha que fazer? Ler de modo correto. E você leu de modo correto. Então, tá de parabéns. Nós ficamos aqui, ó, tenho certeza que todos os irmãos ficaram assim, impressionados positivamente com a qualidade da leitura do Vinícius, não é verdade? Muito bom. Isso demonstrou que você se preparou, Vinícius, e é isso que todos nós devemos fazer. Antes de fazer uma parte, também quando vamos ler o texto lá no Ministério de Campo, quando a gente se prepara, a gente consegue fazer bem feito, né? É isso que nós temos que fazer mesmo. Muito bem. Então agora nós vamos trocar de sessão, né? Vamos passar agora para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. E, antes de mais nada, nós vamos convidar os irmãos que desejarem para acompanhar o Bruno lá na sala B, aqueles que forem acompanhar as partes lá na sala B. E aqui, na sala A, nós vamos convidar o nosso irmão Darcy Galdereto, juntamente com o Luiz Tomazelli, que eles vão fazer para nós a primeira conversa. Use o assunto que aparece em conversa sobre a Bíblia. Vamos dar atenção aos dois. Os nossos vizinhos sobre a Bíblia e gostamos muito de ouvir a opinião das pessoas. E o senhor, o que acha da Bíblia? Olha, eu tenho muito respeito pela Bíblia. Aliás, tem uma na estante de casa, viu? Parabéns, muito bom ouvir saber que o senhor tem uma Bíblia na casa e a considera como sagrada. Isso é muito bom mesmo. O senhor permite ler um texto? Ah, sim, pode ler, sim. O texto que eu vou ler é de Romanos, capítulo 15, o versículo é o 4. Observe que o que está escrito aqui é muito importante para mim e para o Senhor. Observe o que diz em Romanos 15, 4. Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. O senhor consegue perceber aqui, bem no finalzinho, qual é o poder da Bíblia para nós? Ela nos dá esperança, né? É uma coisa que eu preciso muito, viu? Ando com a vida muito atribulada. É verdade, precisamos mesmo de esperança, né? E que bom saber que Deus, Ele nos provê essa esperança. Eu gostaria de voltar na próxima semana e deixar uma pergunta para o senhor. Que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? O que o senhor acha? Muito bom. Pode voltar, vou estar esperando. Ok, eu vou voltar sim. E o senhor vai perceber que a Bíblia traz muita esperança da parte de Deus. O senhor vai gostar do que vai ver. Isso, obrigado. Obrigado, viu, irmão Darcy, por ter feito a parte para nós, junto com o irmão Tomazelli. Estava muito bom. O ponto que você estava sendo considerado aqui hoje era a lição 20. Faça uma boa conclusão. E o que você deveria fazer? Relembrar as ideias principais e incentivar as pessoas a colocar em prática o que aprenderam. Em resumo, no final da apresentação, relembrar os pontos altos daquilo que você estava transmitindo. Foi o que você fez, né? Falando da esperança. Inclusive, é interessante aqui na brochura Melhore, tem um vídeo. Aqui, depois, né, os irmãos podem assistir. E aqui tem duas situações, tanto um irmão fazendo uma parte, como também lá no Ministério de Campo. E é bastante interessante como é explorada essa ideia de nós, no final da nossa apresentação lá no campo,
relembrarmos as ideias principais para ficar na mente do morador. Isso até vai facilitar quando nós formos fazer a revisita. Então, esse ponto é muito importante para nós. Muito obrigado, irmão Darcy. Dando continuidade agora, nós vamos convidar a nossa irmã Laís Alves e a irmã Vanessa Garcia, que já estão aqui na tribuna, aqui na mesa, e elas vão fazer a revisita para nós. O ponto aqui é o seguinte, use o assunto que aparece em Conversas da Bíblia, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e inicie um estudo bíblico usando a lição número 1. Vamos ver. Está tudo bem com você? Tudo bem, sim, com você. Tudo bem também, graças a Deus. Vanessa, na semana passada a gente conversou sobre a Bíblia, né? E aí eu li até aquele texto de Romanos 15:4 para você, que fala que a Bíblia ela nos dá consolo, ela nos dá esperança, né? E eu fiquei de voltar para a gente falar mais sobre isso. Eu lembro até que você comentou comigo que você gosta de ler a Bíblia, né? Gosto sim, para mim a Bíblia é um livro muito especial. E é mesmo, é um livro único, né? E eu fiquei de voltar para falar exatamente dessa esperança que a Bíblia promete para o futuro. E eu vou responder para você lendo esse texto da Bíblia aqui, que é o de Apocalipse 21, 3 e 4. Você pode ler, Vanessa, por favor? Sim. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Olha que promessa linda, né? E aqui, Vanessa fala nesse texto que quando a tenda de Deus, que é o governo de Deus, ele estiver sobre a humanidade, né, governando sobre nós, o que esse reino vai fazer? Aqui no versículo 4. Deus vai acabar com a morte, com a tristeza, com o choro e a dor. Já imaginou tudo isso acabar? É realmente maravilhoso, né? Nunca tinha visto essa esperança na Bíblia. E essa é uma das coisas que eu acho incrível na Bíblia, que a gente sempre aprende algo novo, né? Como essa esperança que a gente viu aqui agora. Mas tem muitas outras promessas da Bíblia. A Bíblia pode ajudar muito a gente no nosso dia a dia e no nosso futuro. Eu trago aqui, Vanessa, essa brochura que ela tem esse tema, Seja Feliz para Sempre. Você deseja ser feliz para sempre? Com certeza. Eu também. E a gente vai aprender aqui nela como que isso é possível. Aí na lição 1 tem esse tema, como a Bíblia pode ajudar você, exatamente sobre o que a gente está conversando, né? E aqui tem essa introdução e esse primeiro parágrafo eu gostaria de considerar com você. Você pode ler essa introdução, por favor? Acha que a Bíblia pode ajudar alguém que você conhece? Isso. Então, aqui fala, né, que a gente tem muitas perguntas sobre o dia a dia, perguntas sobre o nosso futuro. E onde você acha que a gente pode encontrar essas respostas? Na Bíblia. Exatamente. E até aqui no final fala, né? Será que a Bíblia pode ajudar alguém que você conhece? Você consegue pensar em alguém que precisa dessa ajuda também? A Bíblia pode ajudar qualquer pessoa. Isso mesmo. E você já pode ir pensando em alguém específico para você compartilhar o que você está aprendendo na Bíblia, né? Agora, esse parágrafo 1 tem essa pergunta. Quais são algumas perguntas que a Bíblia responde? Você pode ler, por favor? Milhões de pessoas descobriram que as respostas da Bíblia fazem muito sentido. Isso. Então, quais são algumas perguntas que a Bíblia responde? Como a vida começou? Qual é o objetivo da vida? Por que as pessoas sofrem? O que acontece quando uma pessoa morre? Por que existe tanta guerra se todo mundo quer a paz? O que vai acontecer com a Terra? Perguntas interessantes, né? Mas qual dessas perguntas chamou mais sua atenção e que você gostaria de saber a resposta? Eu gostei bastante dessa quarta aqui. O que acontece quando uma pessoa morre? Muita gente tem essa dúvida. Tem gente que até que fala que a morte é um mistério. Mas não é. A Bíblia responde o que acontece quando a gente morre. E aí, quando a gente continuar estudando, você vai descobrir essa resposta e muitas outras respostas que a Bíblia nos dá. O que você acha de semana que vem eu voltar e a gente considerar a partir do parágrafo 2? Eu acho ótimo, gostei bastante. Ai, que bom, então tá combinado. Obrigado, irmã Laís, e obrigado, irmã Vanessa. Uma excelente parte que as irmãs fizeram para nós, não é verdade?
E vocês estavam sendo consideradas, a irmã Laís estava sendo considerada na lição 18 da brochura Melhore. Use informações interessantes. E isso é interessante, né? Usar informações interessantes para o morador, porque assim a gente consegue chamar a atenção deles. Aqui na Melhore, nessa lição 18, aqui destaca o texto de 1 Coríntios 9, 19 a 23, que fala que o apóstolo Paulo ele se tornou o que for necessário, né? Foi flexível para conseguir trazer alguns para a verdade, por assim dizer, né? Então, com certeza, ele falava coisas que eram interessantes para o público, né? Para as pessoas que estavam ouvindo ele. E é isso que nós devemos fazer também no ministério. E aqui, entre outras coisas aqui na brochura, fala para nós mostrarmos a importância do texto, do assunto, explicar o texto bíblico, como aquele texto pode ajudar a pessoa no dia a dia e sempre mostrar uma informação nova relacionada a isso. E eu vi que a irmã fez isso, né? Quando leu Apocalipse 21, 4. Então, estava de parabéns, foi muito boa parte, viu? Obrigado, irmã Laís. Agora, dando continuidade, nós vamos convidar aqui o nosso irmão Aelton Alves, que vai fazer para nós um discurso. Olha o tema do irmão Aelton. Louve a Jeová com seus comentários nas reuniões. Vamos dar atenção ao irmão Aelton. Gosta de comentar nas reuniões? Acho que todos nós gostamos, não é verdade? Mas quando você vai dar o seu comentário, o seu coração começa a palpitar forte, as mãos começam a tremer, não é verdade? Quando nós começamos a comentar, parece que a nossa voz não vai conseguir sair, não é verdade? Mas quando nós conseguimos comentar, a sensação que nós sentimos é muito gostosa, não é mesmo? Sabem por quê? Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, versículo 5. Desculpa, 13, 15. Diz assim, olha, por meio dele ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos nossos lábios que fazem declaração pública do seu nome. O texto aqui fala de oferecemos a Jeová o fruto dos nossos lábios que fazem declaração pública do seu nome. Imagine, quando eu li esse texto, eu estava imaginando uma árvore frutífera. É muito gostoso, né? Nós temos uma árvore frutífera na nossa casa, não é verdade? Imagine você uma árvore no seu quintal que ela dá bons frutos. A gente gosta disso. Mas quando ela está cheia de frutos, é melhor ainda, não é? Isso nos faz mais felizes ainda. E é assim que Jeová se sente. Quando nós estamos aqui na congregação, Jeová fica muito feliz com isso. Mas quando nós damos os nossos comentários, Jeová ele fica mais feliz ainda. Então é uma oportunidade de nós mostrarmos para Jeová que nós amamos muito a Ele e também de deixarmos Ele ainda mais felizes. Mas como eu disse no início, não é fácil darmos os nossos comentários, né? Muitos de nós temos as nossas dificuldades. Mas o que a gente pode fazer para poder conseguir expressar os nossos frutos de lábios? Existem 4 pontos que podem nos ajudar. Primeiro, preparar. Segundo, usar as ferramentas que a Organização de Jeová nos dá, né, as ferramentas digitais, para podermos fazermos as nossas pesquisas e nos prepararmos bem. Terceiro, prepararmos mais de um comentário. E, por último, quarto, darmos comentários curtos. Vamos entender esses 4 pontos, porque eles são importantes? Então, vamos ver por que é importante nos prepararmos para podermos expressar os nossos comentários. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Diz assim, olha, os planos do diligente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Vamos nos concentrar nessa primeira parte. Os planos dos dirigentes certamente dão os bons resultados. Quando nós nos preparamos, por exemplo, para fazer uma viagem com antecedência, a probabilidade de tudo dar certo é muito grande, não é verdade? Mas se a gente deixa para fazer isso em cima da hora, provavelmente nós vamos nos atrapalhar, vamos nos atrasar, vamos esquecer alguma coisa para trás. É a mesma coisa com os comentários.
quando nós nos preparamos com antecedência, a chance de nós comentarmos sem errarmos, que é uma das coisas que nos faz mais ter medo, errarmos, né? É muito pequena. Por isso que é importante nós nos prepararmos. Então, esse texto, ele é bem aplicado, né? E como a gente pode fazer isso? Hoje é muito fácil, né? Nós podemos dizer que nós temos em nossas mãos, em qualquer lugar que a gente vá, as informações, né? Então, a gente pode preparar nossas reuniões, cada um tem um jeito, né, de fazer isso. Então, procure achar um jeito que seja melhor para você, onde você se sinta mais seguro, onde você vai conseguir extrair todas as informações dentro da sua mente, né, e guardar na sua mente, para que você possa fazer esse comentário. Você pode preparar, por exemplo, tem irmãos que gostam de preparar uma semana antes, né, com bastante antecedência. Tem irmãos que já gostam de preparar próximo das reuniões. Tem alguns que gostam de preparar por partes, né? Eu vou preparar um pouco agora, depois vou preparar mais um pouco, e assim vai. Prepare do jeito que você se sinta confortável, que seja bom para você, mas prepare, porque isso vai ajudar muito nos seus comentários. Uma outra coisa que o segundo ponto que a gente viu, que pode nos ajudar a expressar os nossos comentários, é usar as ferramentas digitais que nós temos. Então, quando eu estiver preparando lá o artigo, né, o estudo da Sentinela, não importa qual seja a reunião, né? A vida em ministério. Aí você usa as ferramentas que temos lá no JW Library, a biblioteca online, para você fazer as suas pesquisas, né? Nós vimos irmãos aqui comentando, onde eles até mencionaram comentários do Perspicaz, né? Então, isso é importante, mostra que fazem pesquisa. Né? Então, use essas ferramentas para você se sentir mais seguro ainda em dar os seus comentários. Terceiro ponto que vai nos ajudar a dar bons comentários e a nos expressarmos, né? Preparar mais de um comentário. Às vezes a gente lê um parágrafo e fala assim, eu quero comentar esse parágrafo porque eu consegui pegar tudo que está dentro desse parágrafo. Não é verdade? Aí você quer comentar aquele parágrafo. Todos nós já fizemos isso. Mas não faça isso, não prepare só um parágrafo. Prepare mais de um parágrafo, porque pode acontecer de o irmão não chamar você naquele parágrafo. E aí talvez você vai se sentir mal com isso e não vai mais querer levantar a mão, né? Temos até lá o vídeo do Pedrinho, né? Isso aconteceu com ele, né? Ele ficou desanimado porque não chamaram ele. Mas não se sinta assim. Pense que quem está dirigindo aqui a parte, ele tem que controlar o tempo e assim vai, né? Então, às vezes ele tem que saber para quem ele vai poder dar o comentário, às vezes não vai poder dar o comentário para nós. Mas prepare mais de um comentário, que a chance de você conseguir comentar vai ser maior, né? Não deixe de fazer isso. E você vai se sentir seguro também. E, por último, darmos comentários breves. É muito bom nós fazermos isso. Por que é importante nós darmos comentários breves? Tem um princípio. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Veja que interessante. Quando as palavras são muitas, a transgressão é inevitável. Vamos nos concentrar só nesse ponto. Quando eu li esse texto, me lembrei que algumas vezes isso já aconteceu comigo mesmo. Na empolgação, a gente acaba comentando muito e eu, no final, acabei me atrapalhando no meu comentário. Isso acontece com todos nós, é natural. Nós nos perdemos nas palavras, né? E acabar não passando, a gente não consegue passar a ideia que nós gostaríamos de passar. Então, esse conselho que a organização nos dá, de darmos comentários breves, ele é muito, muito bom. Vai ser bom para nós que vamos comentar e vai ser bom também para a congregação. Sabe por quê? Observando lá de trás, sentado lá atrás, quando o irmão está dirigindo a sentinela, quando um dos irmãos dá um comentário breve, é incrível. A maioria dos irmãos levantam as mãos depois, porque todo mundo quer dar um comentário adicional. Os irmãos ficam mais à vontade de expressar esses comentários. Então, essa é uma das vantagens de nós também darmos os nossos comentários breves, dar oportunidade para outros irmãos também expressarem os seus comentários. Então, esses são os 4 pontos que vão nos ajudar a dar bons comentários. Primeiro, lembrar que Jeová, ele fica muito feliz com o fruto dos nossos lábios, e aí colocamos em prática esses 4 pontos, né?
prepararmos, usarmos as ferramentas que temos, prepararmos mais de um comentário e procurarmos dar breves comentários. Aí nós vamos fazer que nem Davi, se sentir feliz em louvar Jeová no meio da congregação. Puxa, irmão Elton, que discurso, quase bati palma aqui, viu? Muito bom mesmo. E o irmão Elton estava sendo considerado aqui na Melhore, na lição 16, né? Concentre-se em coisas positivas. Eu gostei porque no discurso do irmão Elton ele fez exatamente isso, né? Então você mostrou algumas coisas que nem, como às vezes a gente fica meio nervoso para comentar mesmo, né? Mas depois você foi dando várias dicas para nós. Inclusive tem um ponto aqui na Melhore que diz assim, ó, sua apresentação sempre deve ser positiva e despertar bons sentimentos nas pessoas. Para mim, enquanto escutava seu discurso, aconteceu exatamente isso aqui. Foi a reação que eu tive, né? Despertou bons sentimentos em mim, porque eu fui pensando em coisas que eu tenho que aplicar quando eu for fazer meus comentários, né? Preparar mais de um comentário, preparar com antecedência. Gostei muito do seu discurso, meu Elton. Parabéns. Muito bom. Tá vendo só? Eu disse no começo que a gente ia acabar essa reunião muito mais alegre e edificados do que no começo. Ó. Nós estamos agora na metade da reunião e eu já estou muito mais alegre do que no início da reunião, viu? É verdade. Agora, como eu disse, nós estamos praticamente... Passamos um pouquinho da metade, porque nós vamos entrar agora na sessão Nossa Vida Cristã. E para entrar nessa sessão, que é a última sessão da nossa reunião, nós vamos entoar um cântico. O cântico é o número 74. Então, agora, a nossa primeira parte da sessão Nossa Vida Cristã tem o seguinte tema: torne-se amigo de Jeová, prepare seu comentário. E quem irá fazer essa parte para nós será o nosso irmão Ian Liberali. Vamos dar atenção a ele. Sem dúvida que todos nós, pouco antes de virmos aqui para a nossa reunião, nós fomos lá, escolhemos a roupa que iríamos vestir, né? Arrumamos o cabelo, as irmãs talvez fizeram uma maquiagem, os irmãos fizeram a barba, né? Tudo isso é muito importante. Todos nós fizemos isso porque queremos dar o nosso melhor aqui na casa de Jeová. Essas preparações são muito importantes. Mas, mais do que essas preparações físicas, é importante sempre nos prepararmos espiritualmente. O irmão Aelton, no discurso anterior, ele frisou muito bem isso, né? Por meio dos nossos comentários, nos preparamos espiritualmente. E não somente os adultos, mas todos podem se preparar. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 21, versículo 16, ele diz que saem louvores até mesmo da boca de crianças e bebês. E nós vemos isso, por meio de comentários bem preparados, de todos nós nos encorajamos e edificamos uns aos outros. Por isso, vamos ver um vídeo agora do Pedrinho e da Sofia, vamos aprender uma lição com eles e com a família deles, de como podemos nos preparar, principalmente os jovens. Muito bem. Agora nós queremos ouvir de alguns jovens. Vamos fazer aqui 2 perguntas e gostaríamos de ouvir suas expressões. A primeira pergunta é: como você pode se preparar para comentar nas reuniões? A Ágata. A gente pode preparar a reunião e ouvir as reuniões. Isso. Mais alguém gostaria de comentar? Mateus, lá no fundo. E também nós devemos ler a pergunta, depois procurar a resposta no parágrafo e também fazer anotações ou um desenho. E preparar mais de um comentário, mas para tudo sair bem nós devemos treinar. E ainda podemos fazer um comentário com nossas próprias palavras. Isso, muito bem, isso mesmo. Mas pode ser que você se prepare e aí o irmão não te chame. Aí vem essa segunda pergunta. Por que você pode ficar feliz mesmo quando não é chamado para comentar? A Luana Galdereto. Porque Jeová viu que você levantou a mão para comentar. Isso, muito bem. Alguém mais? O
Eu posso ficar feliz porque eu sei que quando eu comento, eu faço um gesto para Jeová. E mesmo que o irmão não veja o que eu fiz, eu sei que Jeová ficou feliz porque eu tentei comentar. Muito bem, isso mesmo. A Ágata ainda tem mais um comentário? Jeová está vendo que eu fiz um esforço para levantar a mão. Isso, é verdade. Muito bem. Sem dúvida nenhuma que todos vocês, jovens, e todos os irmãos, por meio de seus sacrifícios de lábios, concedem louvor ao nosso Pai Jeová. Vamos continuar nos esforçando em comentar nas nossas reuniões. Muito bem, irmão Ian, muito obrigado pela sua parte. Foi muito edificante e também os comentários dos jovenzinhos foi muito bom, né? Ficamos muito felizes com os comentários. Puxa, que vídeo! Quanto trabalho, não é verdade? Para manter as escolas atualizadas. Que privilégio nós temos de sermos ensinados por Jeová e sua organização, não é verdade? Sem dúvida, após aprendermos o que aprendemos nesse vídeo, nós damos ainda mais valor. E por falar em instrução, vamos continuar sendo instruídos, agora através do estudo bíblico de congregação, e nós vamos convidar o nosso irmão José Antônio Luz, que vai dirigir o estudo para nós, onde faremos a recapitulação, a revisão, né, da sessão 3. Então vamos dar atenção ao irmão José Antônio. Muito bem, semana passada nós terminamos esse capítulo, né, essa parte 3, e vocês lembram qual era o tema? Nós fizemos estudo, né? Embaixo de um tema. O tema era: vamos estudar sobre o que Deus espera dos que servem a Ele. E hoje nós vamos então fazer essa revisão. E para dar início, com a leitura de Provérbios 27:11, convidamos nosso irmão que vai nos ajudar hoje, nosso irmão Aleixo. Por favor, irmão Aleixo. Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Muito bom. Então, com esse texto em mente, nós temos a pergunta: por que você quer ser leal a Jeová? Nosso irmão Lucas Alves. Então, essa pergunta número 1, né, ela está referenciada na lição 34. Né? Essa lição, ela fala sobre como nós podemos mostrar o nosso amor por Jeová. Né? E nós podemos fazer isso de diversas formas. E nós vemos aqui também a importância de fazermos isso, né? Lá atrás, na época de Jó, Satanás ele fez um desafio contra todos os servos de Jeová, né? Que eles adoravam Jeová apenas por interesse. E por isso esse apelo, né, que nós vemos ali no texto de Provérbios 27:11, ele é tão importante, né? De sermos sábios, né? Alegrarmos o coração de Jeová, e devemos fazer isso pelo amor que temos a Ele, né? Dar uma resposta de verdade ao desafio de Satanás, mostrar que fazemos tudo o que Ele nos pede porque realmente o amamos e acreditamos que isso é o melhor para nós. Esse é o ponto. Obrigado, irmão Lucas. Vamos seguir, então. A segunda pergunta: como você pode tomar boas decisões quando a Bíblia... Só um minuto aqui, voltou, perdeu tudo. Quando a Bíblia não tem uma ordem direta sobre um assunto. Irmã Juliana Luz, por favor. Então, queremos ajudar nossos estudantes a tomar decisões baseadas nos princípios bíblicos, e não nós dizemos a eles o que decidirem. Podemos mostrar, então, que a chave para seguir princípios é querer saber como Jeová se sente sobre determinado assunto. Muito bom, obrigado, irmã Juliana. Pergunta 3. Como você pode ser honesto em todas as coisas? Que nos liga agora à lição número 36. Aqui pelo Zoom, o irmão Wilson Felipe. Para sermos honestos, é importante evitarmos mentiras, distorcer a verdade ao falar com outros, não importa se seja parente, colegas de trabalho, irmãos, autoridades. E é importante a gente lembrar que, para ser honesto, nem sempre é fácil. Muitas vezes isso pode trazer problemas e até prejuízo para nós. Mas tem muitos benefícios de ser honesto. Eu alistei alguns que a lição nos trouxe, que é
O primeiro, nos ajuda a ter um ambiente de confiança. O segundo, nos permite ter uma consciência limpa. O terceiro, nos dá a oportunidade de fazer outros aprender sobre Jeová através da nossa conduta. E o quarto, que nós mostramos que amamos e respeitamos a Jeová por sermos honestos. Então, embora haja desafios, ser honesto, meditar nesses benefícios é um incentivo para nós sermos honestos em todas as coisas. Muito bom, obrigado, irmão Wilson. E agradamos nosso Deus Jeová em primeiro lugar, né? Ele ficará muito feliz conosco se nós conseguirmos vencer isso. Agora, para a pergunta 4, nós vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 33. Por favor, irmão Aleixo. Persistam, então, em primeiro o reino e a justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Muito bom. Então, baseado nesse texto, né, e que nos reporta a lição número 37, essa pergunta 4 tem assim: como você pode buscar primeiro o reino quando o assunto é o trabalho? Irmã Amanda Galdereto, por favor. Então, nós devemos deixar claro para os estudantes que o trabalho ele é importante para o nosso sustento, mas desde que ele não atrapalhe a nossa relação com Jeová. E conforme o texto aqui falou, se nós colocarmos o reino em primeiro lugar, nós vamos ver que Jeová ele vai dar o necessário para nós vivermos a cada dia. Então, é importante deixar isso bem claro para o estudante, para ele confiar em Jeová. Muito bom, esse é o ponto mesmo. Muito obrigado. A pergunta 5. Quais são algumas maneiras de você mostrar que tem o mesmo ponto de vista de Jeová sobre a vida, que nos leva à lição 38. Irmão Jorge Mário, por favor. Então, a vida é um presente da parte de Jeová. Então, para mostrarmos que damos valor a ela, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Outro ponto destacado nessa lição é que a gente deve tomar alguns cuidados para evitar acidentes. Isso, por exemplo, significa cuidar bem do carro, fazer uma manutenção no carro ou em casa mesmo, para evitar que alguém se machuque ou mesmo perca a vida, né? E ainda essa lição mostra que Jeová ele dá valor a uma vida mesmo ainda no ventre da mãe. Então, o aborto, por exemplo, é algo que Jeová condena. Muito bom, muito obrigado, irmão Jorge. Agora vamos para a pergunta número 6, e para isso vamos ler Atos capítulo 15, versículo 29. Irmão Aleixo, por favor. Que persistam-se em obter de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de moralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Muito bom. Então, a pergunta A, embaixo desse texto que lemos: como você pode obedecer à ordem de Jeová sobre o sangue? Irmão Ricardo, por favor. Então, a ordem de se abster de sangue envolve duas coisas. Primeiro, com respeito à alimentação, que nós não devemos beber sangue nem comer carne que não tenha sido sangrada. Isso envolve, inclusive, carne, alimentos que tenham sido preparados com sangue. E o segundo aspecto é com respeito a procedimentos médicos que usam sangue. Então, alguns procedimentos médicos eles vão contra essa ordem de Deus em Atos. Então, isso inclui a transfusão de sangue total ou de qualquer uma das suas partes principais do sangue, que é os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Muito bom, obrigado pela explicação, irmão Ricardo. E temos a pergunta B também. Você acha que as ordens de Jeová fazem sentido, que nos levam à lição 39? Irmã Lídia Luz, por favor. Por Jeová ser o Criador, ele tem o direito de dizer como o sangue pode ser usado. E também devemos nos lembrar que Jeová disse aos seus servos no passado que a vida de todo tipo de criatura é o seu sangue. Então, para Jeová, o sangue representa a vida. E se a vida é sagrada, então o sangue também é. Então, as ordens de Jeová fazem todo sentido. Sem dúvida. Obrigado, irmã Lídia.
Muito bem, agora para a pergunta 7, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, com o irmão Aleixo, por favor. Portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Muito bem. Então, essa pergunta nos leva lá na lição 40. O que significa ser limpo em sentido físico e moral? Irmão Carlos, por favor. Então, achei aqui alguns pontos interessantes, como, por exemplo, ser limpo tem que tomar banho todo dia, né? Isso é uma coisa fundamental. E também participar, aqui eu achei também muito bom o ponto aqui de participar da limpeza do Salão do Reino. Quando é nosso grupo, é um privilégio participar. Isso mostra que você quer ser limpo, que o salão tem que ficar limpo. Agora, em questão, por exemplo, no sentido moral, então fala-se de nós termos nos livrar hábitos impuros, como, por exemplo, a masturbação e uma praga que é mundial, a pornografia. Se quisermos ser santos do ponto de vista de Jeová, temos que evitar essas coisas. É isso mesmo, coisas que Deus detesta, não é? Irmão Paulo Formes. Também nós queremos que as nossas palavras, né, sejam salutares, sejam puras e limpas. Então nós queremos que os nossos pensamentos também possam agradar a Jeová nesse sentido. Muito bem, precisamos orar para isso também. Irmã Vilma? Também o hábito, né, de fumar, né, também usar drogas, são impuros, né, então torna também impuro, né, a pessoa que quer agradar a Jeová. Isso mesmo, né? Irmão Edilson Santos. Nós fomos incentivados na consideração desse artigo a fazer perguntas pessoais para o estudante quando chegar nesse ponto, né? A fim de saber se ele já está qualificado, se ele está fazendo ajustes, se ele tem obstáculos a vencer, para que a gente possa ser de ajuda, porque a gente sabe que não é fácil lidar com alguns desses hábitos. Muito bom, isso é importante mesmo. Vamos seguir, então, agora com a pergunta número 8, que tem como texto 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, que nos leva às lições 41 e 43. Irmão Aleixo, por favor, a leitura. Ou será que você não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores, os extorsores, não herdarão o reino de Deus. Obrigado, irmão. Muito bem, temos aqui duas perguntinhas. A primeira, qual é o ponto de vista da Bíblia sobre o sexo? Você concorda com isso? Com o ponto de vista da Bíblia? Irmã Rosa. A Bíblia é bem clara, né? Bem objetiva quando ela fala sobre esse assunto, mas ela trata desse assunto de uma maneira respeitosa e, obviamente, ela dá o ponto de vista de Jeová. Qual é? Que o sexo é um presente dele, mas que essa relação de amor deve existir apenas entre um homem e uma mulher que estejam casados, né? E Jeová exige que durante o casamento ambos sejam fiéis um ao outro. É isso mesmo, isso que Jeová espera de todos, né? Irmão Anderson, ainda? Por isso que a Bíblia diz que quem pratica imoralidade sexual não vai herdar o reino de Deus, né? E a imoralidade sexual tem a ver com a palavra porneia, o que inclui relações sexuais entre pessoas que não são casadas entre si, o homossexualismo e a bestialidade. Muito bom, muito obrigado. Ainda mais uma perguntinha embaixo desse texto, nesse tema. O que a Bíblia diz sobre as bebidas alcoólicas? Irmã Laís. Então, a Bíblia ela não condena a bebida alcoólica, né? Até fala aqui em Salmos que o vinho alegra o coração do homem. Mas o que a Bíblia condena é o excesso, até mesmo as pessoas ficarem embriagadas. Provérbios diz, né? Não esteja entre os que bebem muito vinho. E também é importante respeitar a decisão dos outros se eles vão beber ou não. Muito bom. Excelente, né?
Ainda, irmão Bruno? Ainda nos lembra sobre essa questão de respeito aos outros, né? O respeito pode envolver, por exemplo, considerar o limite do outro, né? Às vezes uma pessoa fala, mas eu fico bem, eu não passo do meu limite. Mas o outro que está te observando, talvez o limite seja muito menor. E tem que se respeitar esse limite do outro para que ele não seja tropeçado, para que ele não considere você como uma pedra de tropeço. Muito bom, é isso mesmo. Irmão Gabriel ainda? O artigo, né, deixa claro que essa decisão de beber ou não é algo pessoal e também o cristão ele deve sempre meditar em cada situação, né? Até o estudo lista algumas situações em que o cristão deve pensar se bebe ou não, né? Se vai dirigir ou operar máquinas pesadas, se está grávido, se o médico proíbe, né? Então, embora a bebida não seja proibida, mas o cristão deve pensar muito bem em algumas situações se irá beber ou não. Muito bom. A pergunta anterior ainda pergunta, né? Você concorda com isso? Claro que sim, né? Concordamos. Porque Jeová que nos criou todas as coisas, que nos instrui, só Ele sabe o que é melhor para nós, qual o melhor caminho que nós temos que tomar, não é mesmo? E Ele se preocupa conosco. Isso é muito importante e muito gostoso de sentir, a preocupação de Jeová conosco. Agora, para a pergunta 9, nós vamos ler Mateus capítulo 19, versículo 4, 6 e 9. Irmão Aleixo. Ele respondeu: não leram que aquele que os criou no princípio fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sobre o mesmo jugo, o homem não deve separar. O 9. Eu lhe digo, quem se divorciar da sua esposa, a não ser por causa da imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Muito bom. Então, a primeira pergunta para abaixo desses parágrafos, né? Desses textos. O que Deus diz sobre o casamento? A irmã Daiane Brizola, lá no Zoom. Com base em Gênesis 2:24, Jeová disse, quando ele realizou o primeiro casamento, um homem deixaria seu pai e sua mãe e se apegaria a sua esposa. Então, isso significa que Jeová quer que o marido ame a sua esposa. É isso mesmo, esse é o ponto. Muito obrigado, irmã Daiane. E a segunda pergunta: por que casamentos e divórcios devem ser registrados de acordo com a lei? Isso está na lição 42. Por que eles devem ser registrados de acordo com a lei? O que vocês notaram lá? Irmão Anderson ainda. Porque na maioria dos países, né, o governo exige que as pessoas se registrem, né, o casamento, e também quando se divorciam. Então, Jeová espera que nós cristãos obedeçamos a essas leis dos governos, de acordo com Tito 3:1. Isso mesmo. Irmão Rafael, aqui na frente, por favor. Também, quando um homem e uma mulher se casam no papel, legalmente, né, eles assumem um compromisso. Eles prometem amar, respeitar e cuidar um do outro. E isso também dá a eles uma segurança de que eles vão viver juntos, né? E quem vive sem se casar não tem essa segurança. E também o casamento cria um ambiente seguro para criar os filhos. Muito bom, isso mesmo. Então agora vamos para a pergunta número 10. Quais são alguns feriados que desagradam a Jeová? E por quê? Que está na lição 44. O que os irmãos puderam notar? Irmã Laís Galdereto. Um feriado que fala aqui na lição é aniversário, né? E a Bíblia não fala de nenhum servo de Jeová comemorando o aniversário.
E os 2 aniversários registrados na Bíblia não eram de pessoas que serviam a Deus, né? Então a gente tem que basear nos relatos bíblicos se é do agrado de Jeová ou não o certo feriado. Muito bom. Irmão Valdecir? É isso mesmo, muito bem. Muito obrigado, irmão Valdecir. Falhou o microfone, mas a gente conseguiu ouvir. Deu certo, viu? Muito bom. Então, agora a pergunta número 11. Nós vamos ler 2 textos. Primeiro agora, João, capítulo 17, versículo 16. Bom, Aleixo, por favor. Eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Muito bem. A primeira perguntinha. Como você pode ser neutro? Essa pergunta está baseada na lição 45. O que vocês puderam observar e tirar dessa lição? A irmã Otsu, por favor. Então, nós não tomamos partido na política nem nas guerras do mundo, né? Por sermos discípulos de Jesus, nós mostramos nossa neutralidade de várias maneiras. Por exemplo, nós não vamos à guerra. Além disso, não somos nem contra nem a favor de nenhum partido político ou candidato. Nós mostramos respeito pelo país onde vivemos, mas não adoramos a bandeira nem fazemos coisas desse tipo. Muito bom. É isso que Jeová espera de nós, não é mesmo? Irmão Gabriel ainda. A lição ainda deixa claro a importância de não somente mostrar que somos neutros por ações, né, conforme a irmã Evelyn comentou, mas também pelo nosso pensamento, né? Nosso pensamento deve mostrar o que nós encaramos, né, as decisões mundanas de maneira correta. Então, até passa sobre um vídeo, né, do irmão querendo optar na parte de política. Então, nós devemos ter muito cuidado em nosso pensamento para ele também, a pessoa que nós temos no íntimo, mostrar que somos neutros. Obrigado, meu Gabriel. Agora vamos ler Atos, capítulo 5, versículo 29. Irmão Aleixo. Pedro e outros apóstolos responderam: temos de obedecer a Deus como governante, em vez de a homens. Muito bom. A pergunta diz assim: se a lei de Deus disser uma coisa e a lei humana disser outra, qual das duas você vai obedecer? Irmão Richard. Então, nós respeitamos as leis humanas, né? Respeitamos a lei do país onde moramos. Por exemplo, a lição também fala lá de pagar impostos, né? Então, nós pagamos nossos impostos corretamente. Porém, quando tem uma lei que vai contra os ensinamentos de Jeová, por exemplo, uma lei que nos proíba de pregar, então nós não deixaremos de pregar por isso, porque nós estaremos obedecendo a Deus. Também outras leis falam sobre serviço militar obrigatório. Então, também nós sabemos que é errado, nós não vamos cumprir essa lei. Muito bom. Nenhuma lei humana está superior à lei de Deus, né? De maneira alguma. Muito bem. Então, agora vamos para a nossa última pergunta. 12. Vamos ler Marcos, capítulo 12, versículo 30. Irmão Aleixo. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente e de toda a sua força. Muito bom. Obrigado, irmão Aleixo, pela excelente leitura e colaboração que o senhor deu para nós, viu? Muito obrigado. A pergunta diz o seguinte: como você pode mostrar que ama a Jeová? Lições 46 e 47. Irmã Jéssica. Nós mostramos que amamos a Deus não só pelas palavras, mas também pelas ações. E uma ação muito importante para mostrar nosso amor a Jeová é nos dedicar a Ele e nos batizar. Muito bom, é isso mesmo. Mais alguém pode observar? Alguma outra expressão que os irmãos queiram passar para nós? Muito bem, é isso mesmo, nossa dedicação, né? Irmão Anderson ainda, acho que tem mais um ponto. E para chegar ao batismo, né, e a sua dedicação, o estudante precisa adquirir um conhecimento exato da verdade
e também precisa se arrepender e dar meia volta dos seus pecados. Muito bom, é isso mesmo. Agora, temos aqui outras perguntas que você gostaria de fazer. Claro que todos aqui podem pensar em alguma coisa. Eu pensei na seguinte: será que minhas ações, a maneira como eu levo minha vida, as coisas que eu faço em minha vida, estão de acordo com aquilo que Jeová realmente aprova? Será que eu estou sendo aprovado por Jeová em todas as ações que eu faço? Claro que cada um de nós responde, né? Isso no seu íntimo, né? Mas e agradecemos a todos pelas expressões e pela matéria muito bem preparada. Obrigado, irmão José Antônio, por ter conduzido para nós o estudo bíblico de congregação. Os irmãos fizeram excelentes comentários, estavam bem preparados, né? E fomos muito edificados com esta parte também, né? Então, que reunião maravilhosa, né? Como fomos edificados nessa noitinha, não é verdade? Nós podemos talvez dizer, condensando, resumindo, entre tantas coisas que nós aprendemos, parece que o foco da reunião de hoje foi em estarmos presentes nas reuniões, estarmos preparados para elas e darmos os nossos comentários, né? Dentre outras coisas que nós aprendemos aqui. E, de fato, quando nós fazemos isso, quando nós estamos bem preparados nas reuniões, quando nós comentamos, nós edificamos outros e somos edificados, né? Nós somos edificados por ouvir as partes dos comentários dos irmãos e também edificamos outros com os nossos comentários bem preparados. Então fica aqui um incentivo para que continuemos fazendo isso e aplicando esses conselhos, né, essas sugestões que nós aprendemos na reunião de hoje. E a semana que vem? A semana que vem a reunião também será maravilhosa. Por exemplo, nós vamos ler 2 dos Crônicas, capítulo 32 e 33. Esses capítulos são capítulos que muitos irmãos gostam muito deles, porque é ali que estão, entre outras coisas, o relato de quando Jeová enviou um anjo para proteger Jerusalém de Senaqueribe. É muito bom. Então tem muitas lições que nós vamos tirar a semana que vem, inclusive sobre perdão, né? Que é um exemplo que nós vamos ver lá de Manassés. E tem uma parte muito importante, né? Que está relacionado em como nos protegermos da apostasia. Então, vamos estar bem preparados para a semana que vem, né? E vamos tirar bastante proveito do alimento espiritual também. Antes de encerrarmos a reunião de hoje, nós temos alguns breves anúncios. O primeiro é que os irmãos podem se preparar e se programar para sair como pioneiros auxiliares e fazer 15 horas neste mês de junho ou no mês de julho. Porque a nossa visita do superintendente vai pegar a última semana de junho e os primeiros dias de julho. Então, os irmãos vão poder escolher aí em que mês que vão querer sair de pioneiros auxiliares fazendo 15 horas. Então, já podemos nos programar aí. E temos também um anúncio muito importante do escritório. Vamos prestar atenção a esse anúncio aqui. Para a congregação, olha só. Postar material da organização em sites e redes sociais. Podemos compartilhar material dos sites da organização por enviar o link para pessoas individualmente. Mas não devemos postar na internet gravuras, publicações eletrônicas, marcas registradas, músicas, fotos, vídeos ou artigos dos sites da organização. Não pode. Isso inclui os programas teocráticos que estão disponíveis no site jw.org ou no JW Stream, tais como programas mensais, reuniões congregacionais, assembleias de circuito e congressos. Se você postou esse tipo de material em algum site ou rede social sem permissão para isso, pedimos que removam a postagem. Para obter mais informações sobre esse assunto, vejam a Sentinela de abril de 2018, páginas 30 e 31. Vejam também a seção Termos de Uso no site jw.org. Então, esse é um assunto muito sério, né? Muito bem, irmãos. Então, agora nós vamos encerrar essa alegre reunião. Com certeza estamos edificados e mais alegres do que no início dessa reunião, não é verdade? E nós vamos entoar aqui um cântico
para encerrar essa reunião. O cântico é o número 115 do nosso cancioneiro, baseado em 2 Pedro 3,15, a paciência de Deus é salvação. E depois o nosso irmão Lucas Alves vai fazer a oração final para nós.